Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esta lição que nós vamos estudar, começando esta semana e terminando a outra, é uma lição que trata da questão do dilúvio. Nós vamos ter que fazer ela em duas partes, por causa de vários aspectos. Primeiro, ela foi apresentada como uma lição muito extensa. Seria muito difícil aplicá-la em uma única aula. Mas segundo, porque entender essa lição, entender o dilúvio, é entender o mundo em que estamos vivendo hoje. Porque Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Portanto, há uma relação muito próxima entre os acontecimentos daquela época e os acontecimentos aqui, hoje. Nós vamos procurar, nessa lição, transformar aquela relação de nomes, este, gerou filhos e filhas, viveu e morreu. Nós vamos tentar trazer vida dinâmica a tudo que se passou lá, colocar movimento na cena. Nós estamos estudando hoje 1.600 anos de história. Adão nasceu e na contagem bíblica, da cronologia bíblica, de Adão até o dilúvio, se passaram 1.651 anos, conforme as datas apresentadas na Bíblia. Nós vimos e temos demonstrado que não há diferença no modo como Deus salva. Deus salvou no Antigo Testamento e salva hoje do mesmo modo. É preciso ouvir, é preciso crer e é preciso confessar. E nós vimos que Eva, ela deu duas confissões acerca da promessa. A primeira em Gênesis 4, versículo 1, alcancei do Senhor um varão. E depois em Gênesis 4, o versículo 25, quando ela disse: o Senhor me deu outra semente em lugar de Abel. Nós vemos ela confessando. É uma coisa importante observar também, que no capítulo 4, no capítulo 4, de número 26, quando Sete gerou Enos, se começou a invocar o nome do Senhor. Oração é coisa antiga. Já se começou a aprender lá depois da queda a questão de invocar o nome do Senhor. E nós vemos no capítulo 6, o versículo 9, Noé andou com Deus. Nós já vimos também que em Gênesis capítulo 5, versículo 22, que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e Noé andou com Deus. Portanto, nós temos a santidade presente nesse período da história. E nós vimos que o pecado também estava ali presente. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8, nós vimos Caim matando Abel, primeiro homicídio da história. E no capítulo 4, versículo 24, o neto dos netos de Caim, Lameque, falando: se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Ou seja, o nível de violência naquele período estava aumentando. E vocês estão vendo ali, que Adão, ele conheceu Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, Metusalém e Lameque. Adão só não conheceu Noé, e Adão não presenciou o arrebatamento de Enoque, mas ele conheceu Enoque. Ou seja, Adão conversou com cada um deles e teve a oportunidade de contar a sua história. Por isso que essa linhagem é chamada a linhagem santa, porque ouviram a história da parte de Adão, que foi contada e tinha tempo para contar. Veja que o último filho, Lameque, ele conheceu Lameque com
874 anos de vida. Quando Lameque apareceu na vida, nasceu, ele já estava com essa idade. Então nós vemos aqui que nesse começo da história, a verdade e a promessa era passada pessoa a pessoa. Então, como o pastor César disse, de Adão até Noé foram 10 gerações, conhecida como linhagem santa, e que eles esperavam um libertador. Então a gente viu que Adão viveu 930 anos. Então, pelo crescimento da nossa população hoje no planeta nós temos 7 bilhões de pessoas. Então, pela população, a gente pode estimar que, com base nessas atuais crescimento populacional, nós podemos estimar que, na época do dilúvio, existiam na Terra 3 bilhões de pessoas. Imagine, 3 bilhões de pessoas naquele período do dilúvio. E como que estava a Terra naquele período? Como que era o procedimento da Terra naquele período? Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 10, verso 4, 5 ao 6. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os seus juízos. Então, aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Então a gente vê que naquele tempo não se pensava no interesse por Deus, não tinha nenhum interesse por Deus. Então eles viviam completamente longe do Senhor. A gente vê aqui que na geração a gente, quando lê a palavra de Deus, muitas pessoas perguntam para a gente assim: mas como que existia toda essa população se a gente lê assim? Existia 7 Enos, Cainã, mas a gente percebe que entre uma geração e outra, existia cada geração de Adão, criavam-se filhos e filhas. Então ia se popularizando a terra, né? E a gente percebe assim, e eu achei interessante, irmãos, que quando estava lendo a palavra de Deus, eu fiquei imaginando nos dias de hoje, né? Que geralmente assim na nossa família, por exemplo, a gente tem assim uma família grande, mas um só aceita Jesus, né? Um na família invocando o nome do Senhor. Você vê que naquela época era assim, né? Você vê que ele Adão teve Sete com 130 anos, aí com 235 anos ele teve o neto dele que invocou a Deus, que foi Enos, que foi um que se rendeu ao Senhor, que invocava o Senhor. Depois Adão estava com 395 anos, ele teve o bisneto dele, Malaléu, né? Adão tinha 395 anos. Aí quando Adão tinha 465 anos, o Malaléu teve um filho. Depois de ter filhos e filhas, ele teve um filho chamado Jaraed, que invocava o Senhor. Você vê que interessante, né? E assim por diante. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 6, versículo 3. Como nós ouvimos aqui a fala anterior, Deus sempre teve um único meio de salvar, ou seja, a salvação sempre foi por um único meio: ouvir, crer e confessar. Então, nesse versículo, vamos ver agora, o tema da fala é que Deus, o Espírito Santo, convencia o homem do pecado. Foi o trabalho de Deus, a tentativa de Deus sempre está convencendo o homem do seu estado pecaminoso. Porque Deus se comunica com o homem. Deus não fez o homem e deixou ele à sua própria sorte. Deus sempre procurou um meio de estar despertando no homem esse desejo de reconciliar com ele. Como o homem por si só não pode fazer nada, então Deus sempre provê um meio, porque para chegar-se a Deus só é possível mediante o meio pré-estabelecido por Deus. E Deus chama o homem ao arrependimento. Gênesis 6:3, diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem,
pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Por causa do pecado ter chegado numa esfera assim, numa dimensão insuportável, o próprio Deus, chamando Noé, conversa com ele e fala: olha, eu não vou mais deixar o homem como está. O meu espírito vai chegar um dia que vai ser retirado do homem. Não vai agir para sempre nele. Então eu vou limitar aqui agora o tempo que o homem vai ter de oportunidade para se arrepender. Porque nós vamos ver mais na frente aqui que sempre Deus teve os seus pregadores. Ao invés de muita gente pensar que a pregação começou agora no nosso chamado período da graça, mas Deus, desde o início, desde o dia da queda, o primeiro pregador foi o próprio Deus. Pregou para Adão que viria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E na linhagem santa que nós vamos aprender aqui, através do sangue de Abel, do testemunho de Abel, que nós já aprendemos que era um pregador de justiça. Depois, o outro filho de Eva, que é Sete, o pregador de justiça. Através de Noé também, que foi um pregoeiro da justiça. Deus sempre teve os seus pregadores. E pelo fato do homem não estar ouvindo a mensagem de salvação, o arrependimento, então o que acontece? O Senhor agora fala: Noé, o meu espírito não vai continuar agindo para sempre no homem. Vamos ter que limitar agora o tempo de vida do homem, porque eu vou dar 120 anos para que o homem se arrependa. E foi o tempo necessário que o Noé teve para a construção da arca e que viesse o dilúvio. Era preciso mudar de ideia, admitir o seu erro, crer em Deus. O homem estava com o seu coração endurecido. 2 Pedro 3,9, vamos ler? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É da vontade de Deus salvar a todos. Como eu creio também no meu coração que não era da vontade de Deus de querer matar aquelas pessoas no dilúvio. Mas por causa do endurecimento de coração, por causa da natureza pecaminosa, da maldade do coração do homem, Deus, pela sua justiça, é necessário que fosse feito aquele julgamento. Judas, vamos ler Judas 14 e 15. Olha só o que Judas falou aqui. Quanto a esses, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, que já foi falado aqui pela genealogia aqui, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Olha que visão extraordinária esse homem teve. Quem que ensinou para esse homem que o Senhor viria? É profundo esse versículo. Para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. O pecado tinha chegado numa esfera, irmãos, insuportável. E o homem só sabia blasfemar, só pecar, maldizer, blasfemar contra Deus. Estava corrompido em todas as suas dimensões. O tempo da graça é limitado. Gênesis 3:3, 6:3, nós já lemos aqui, podemos ler novamente, só para fixar o pensamento. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus havia limitado o tempo de oportunidade, de chance para que as pessoas se arrependessem. O tempo da graça também será limitado. Haverá o dia do juízo, e tem muita gente pensando que a gente tem a eternidade para frente aí. O homem pecador está achando que tem a eternidade inteira pela frente para viver ao seu bel prazer, à vontade de sua carne, vivendo a sua própria sorte. Mas é importante sabermos disso, que assim como Deus limitou o tempo do Adão lá no Éden, assim como Deus limitou o tempo dos pecadores antes dilúvio, haverá também um limite para o tempo da graça. Gênesis 5:29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo... 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas de nossas mãos.
nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, naquela época, já estava assim, cheio de esperanças de que com o nascimento do seu filho Noé, Deus cessasse de vez o pecado sobre a terra. O consolo que ele esperava era que Deus aniquilasse completamente toda a maldade. Esse era o consolo. O pecado chega um ponto, o pecado, meus amados, o pecado vai chegando tanto diante de Deus, vai incomodando tanto a santidade do Senhor, que o próprio Deus toma a iniciativa de cessar o pecado. Isso aconteceu no Éden, aconteceu no dilúvio e vai acontecer também no nosso tempo agora. Nós estamos vivendo dias em que a palavra do Senhor já diz que Deus um dia vai fechar as portas. E esse homem aqui, Lameque, ele já tinha uma esperança naquela época, ele era um pregador também, um dos pregadores de justiça. É um dos homens que falava da graça de Deus e que cria nas promessas de Deus e falava com seus contemporâneos, mas as pessoas não criam. E quando nasceu o seu filho Noé, falou, o consolo dele era que o Senhor fizesse cessar o pecado sobre a terra, porque ele não via outra saída para a solução do homem da terra, se não fosse Deus aniquilar para sempre o pecado. A iniquidade era insuportável, né? E pedia-se o consolo das suas obras, do seu trabalho. Irmãos, a mente do homem é um campo de batalha. A nossa mente é uma terra muito preciosa, e existem poderes que estão disputando a nossa mente, nosso coração, né? O Espírito Santo fala conosco em nossa mente, buscando nos levar ao arrependimento. Quantas vezes Deus fala conosco, trabalhando no nosso coração, na nossa mente? De que forma é que o Espírito Santo? Às vezes a pessoa fala, mas eu não ouvi a pregação, porque só ouve o Espírito Santo quem ouve a pregação. Vamos ver o que fala o versículo da Bíblia aqui, de Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Está falando dos pecadores inconsequentes. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, mesmo que a pessoa nunca ouviu a pregação do Evangelho, mas se ele está cometendo algo de errado, a consciência dele fala, está errado. Ele pode até tomar a decisão de dizer, olha, eu vou fazer assim mesmo, eu fiz, está feito. Mas o pensamento e a consciência dele está ali como juiz na mente dele, dizendo, olha, você fez errado. Você pode ter certeza que um dia isso vem à tona. Um dia você vai ter que prestar conta para alguém disso aqui. Então a mente do homem, a Bíblia diz que a consciência é como um juiz que Deus colocou dentro do homem, um policial. Ele fica dizendo, está errado. Ou pode a nossa consciência nos acusar, ou pode a nossa consciência nos absolver. Que bom que você fez certo. Só que o que estava acontecendo naquela época lá é que os homens estavam endurecidos. O Espírito Santo trabalha na nossa mente. Uma das maneiras de trabalhar na mente de toda a humanidade, de todos nós, é através da consciência. 1 Timóteo 4,2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A consciência cauterizada é uma coisa antiga. Aqui está falando dos últimos dias, porque está falando a nós, mas mente cauterizada já existia naquela época também, e o Espírito Santo nos alerta com isso também no dia de hoje, a nosso coração, nossa mente, falando, olha, cuidado, para você não deixar sua mente cauterizar. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, e às vezes nosso coração vai endurecendo, e vamos ver aqui na frente o que vai acontecer. 2 Tessalonicenses 2,12, vamos ler. E por esse motivo, 11, por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então a mente vai ficando cauterizada. O Espírito Santo está falando, através da pregação, fala através da consciência, fala através das advertências. Cuidado com a mente cauterizada. E outra coisa, amados, Satanás também fala ao coração do homem, fala a mente. 2 Coríntios 4, versículo 4, vamos ler. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, nós sabemos quem que é.
o príncipe das trevas. E ele também fala ao coração do homem, né? Ele já deu exemplo disso no início. Em Gênesis 3:1, ele lá lança dúvida na palavra de Deus, quando ele falou ao coração de Eva, lá na mente de Eva. Ele lançou dúvida. Em Gênesis 3:4, ele negou a palavra. Primeiro ele lança dúvida na mente. Primeiro versículo que nós lemos aqui, ele cega o entendimento da pessoa para que sobre ela não resplandeça a luz da verdade. Ele também lança dúvida com relação à palavra, no coração da pessoa. Gênesis 3:4, ele negou a palavra. Em Gênesis 3:5, ele odeia Deus. O ódio dele por Deus e pela santidade de Deus, ele não oculta isso, né? Então ele fica tentando fazer com que o homem também receba essas informações no seu coração. Quem precisa ouvir a voz do Espírito Santo? Todos nós precisamos. E essa voz um dia poderá se calar. Gostaria que os irmãos lessem comigo em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Amados, uma mente cauterizada, uma pessoa que é endurecida, que não ouve a palavra, ele não aceita a correção, a exortação, a advertência de Deus, uma pessoa que não ouve o Espírito Santo falar com ela, obviamente, se ela não ouve a Deus, ela vai estar ouvindo Satanás. Com certeza a mente dela não vai ficar num campo neutro, num terreno neutro. Ou a mente dela está ouvindo a voz de Deus, sobre a influência e o controle do Espírito Santo, ou a mente da pessoa está sob o controle de Satanás. O que acontece com a mente de uma pessoa que não ouve a Deus? Ele não ouviu a Deus, então ele deixa o diabo falar o coração dele. Satanás vai fazer o quê? Lança dúvida no coração, nega a Deus, faz ele negar a palavra, vai endurecendo o coração da pessoa, e a pessoa não ouve mais o Espírito Santo. Acontece isso aqui, ele entristece o Espírito de Deus, do qual estava selado para o dia da redenção. Ezequiel 33:11, vamos ler para a gente finalizar essa leitura. Olha o que acontece aqui, mais uma advertência. Ezequiel 33:11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, porque o salário do pecado é a morte, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? O Senhor Deus, através da boca do profeta, já dizendo para a pessoa, para nós, escrevendo a palavra dele, qual é a advertência, o que vai acontecer com a pessoa que não ouve a sua palavra. Isso estava acontecendo naquela época lá. O gênero humano tinha se corrompido, toda a raça humana, e o pecado tinha chegado até os últimos escalões, estava insuportável diante de Deus. Por quê? E o que aconteceu? Provérbios 1:31, vamos ler? Para encerrar a leitura aqui. Provérbios 1:31. Não ouve a voz de Deus, não ouve o Espírito Santo, Satanás entra no coração, a pessoa fica endurecida e com a mente cauterizada, ele entristece o Espírito Santo, não se arrepende. Olha o que acontece aqui. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Deus permite que a pessoa viva a sua própria sorte. E aí ele entra num estado de perdição e às vezes não tem mais retorno. É como aquele filho que, pai, deixa eu fazer tal coisa, o pai fala, não, você não está preparado para isso. Pai, deixa eu fazer, não meu filho, você não pode fazer isso agora. Pai, deixa eu fazer. Chega um dia que o pai perde a paciência e fala, você quer fazer? Então você faz, pode fazer. A pessoa, o menino vai e quebra a cara. O homem afastado de Deus e endurecido o seu coração com relação à palavra de Deus, a mente dele passa a ser dominada por Satanás, ele entristece o Espírito Santo e o fim não pode ser outro. Ele vai colher o fruto daquilo que ele plantou. É o que está dizendo aqui no Provérbios 1:31. Amém? Irmãos, é só eu que estou percebendo isso ou vocês também estão? Que há uma semelhança muito grande com isso, tudo que a gente está aprendendo e os dias de hoje. Vocês têm percebido isso? Eu acho isso assustador, né? Saber que os nossos dias se parecem muito com os dias de Noé, né? E quem é que usa computador, Windows? Todo mundo usa, né? Hoje em dia não tem como a gente
sabe quando o computador ele vai ficando ruim, aquele Windows ele vai ficando ruim, aí começa a ficar lento, ele vai te incomodando. Chega um ponto que só tem uma solução, só uma. Muitos aqui devem saber, né? Não sei quem trabalha com informática, mas é a formatação. Então chega um momento que você tem que separar o que te agrada e deletar o resto, né? Você formata o seu computador e inicia novamente. Então várias vezes a gente precisa fazer isso. Então é mais ou menos isso que estava acontecendo nos dias de Noé, né? A iniquidade ela cresceu ao ponto de que, como o irmão falou, não tinha outra situação senão ser deletar tudo, né? Então foi aí que entrou o dilúvio e aí reiniciou a história da humanidade. Irmãos, a gente perceber essa similaridade é muito importante, né? É importante nós termos conhecimento da história, mas é importante também a gente entender o que isso tem a ver com os nossos dias, né? Então a gente pode aplicar tudo isso que a gente está aprendendo no nosso dia a dia, né? Então a gente não vai simplesmente... Existem pessoas que leem a Bíblia meramente para ter conhecimento, né? A pessoa não tem nenhum, às vezes nem tem compromisso com Deus, ela quer conhecer o que está ali naquele livro que as pessoas falam tanto. Além de tomar conhecimento, nós temos também que aplicar nas nossas vidas, né? Temos que entender o que isso tem a ver com o que estamos vivendo hoje. Vamos ler em Gênesis 6, 5 e 11. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mesmo com tudo isso que o irmão Antônio falou, né, o Espírito Santo tentando convencer o homem do pecado, a iniquidade cresceu. E a iniquidade cresceu a um ponto assustador. Eu vou ler um texto agora, um pouco mais aqui à frente, que é um texto muito pesado, né? Mas eu leio porque está na Bíblia, então nós podemos ler com tranquilidade. Nós vimos aqui também a questão do materialismo, secularismo e sexualismo, né? Que a irmã leu. Por que isso aconteceu? Nós já aprendemos aqui que Caim tentou se aproximar de Deus da maneira que ele mesmo instituiu, né? E isso gerou esse caos que nós estamos estudando hoje. Materialismo, secularismo, sexualismo. Nasceram pecadoras e viveram como tal. Então, já nasceram pecadoras, essas pessoas, elas viveram nos seus delitos e pecados. O irmão Antônio falou que chega um ponto que o homem é entregue aos seus desígnios, né? A sua própria sorte. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com o homem é ser entregue à sua própria vontade. É aquele momento que tudo que o homem tenta fazer, ele consegue. Isso pode ser mal, porque os desígnios dos nossos corações não são bons. Então, se tudo que eu tentar fazer, eu conseguir, ou seja, eu estou entregue à minha própria sorte. Então, nós temos que ser dirigidos, direcionados por Deus. E a gente só consegue isso através da palavra dele. A gente tem que conhecer Deus na palavra. Essas pessoas do tempo de Noé, elas amavam o seu pecado e rejeitavam a Deus. Então, elas gostavam daquilo que estavam fazendo. Não queriam saber, estavam com as mentes cauterizadas, né? Não chega a um ponto que a pessoa não aceita mais a palavra. O fato dos irmãos estarem aqui me faz entender que os irmãos estão abertos à palavra, né? Então nós não estamos nessa situação de mente cauterizada. Se estivéssemos com as mentes cauterizadas, nem aqui estaríamos, né? Então estamos aqui, estamos numa situação privilegiada. Estamos vivendo dias de Noé, mas estamos buscando a palavra de Deus. Então eu creio que esse é o caminho para que nós não tenhamos esse mesmo fim aqui, né? Em Gênesis 6, 5, a gente viu que a maldade multiplicou-se, né? A imaginação era só má, a mente do homem era má, né? Em Gênesis 6, 11, um pouco mais à frente, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então a situação estava feia mesmo, a situação estava crítica. Eu quero ler aqui em Romanos 1, 21 a 32.
Irmãos, apertem os cintos aí, e enquanto eu estiver lendo, leve a sua mente na nossa sociedade de hoje, no que nós temos visto por aí, e vamos ver se a gente consegue achar algo parecido com isso que está aqui. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Hoje o homem, ele quer saber muito, né? Ele quer viver pelo que ele entende que ele sabe. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso nós temos visto muito, né? A criatura sendo adorada, né? A criação de Deus, ela às vezes nos impressiona mais do que Deus. E às vezes nós podemos nos pegar correndo atrás do que Ele pode nos oferecer. O qual é bendito, eu estou no versículo 25, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então Deus entregando essas pessoas à disposição mental deles mesmos, né? Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores e caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também provam os que assim procedem. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui chamar a atenção dos irmãos só para o início do versículo 21. Se tinham conhecimento de Deus, podemos dizer que eram indesculpáveis diante de Deus. Então eles tinham conhecimento de Deus, primeiro, por causa da criação que estava à vista de todos, e segundo, por causa dos profetas que já estavam pregando o Evangelho, e também pelo que o irmão falou, as tábuas da lei gravadas no coração. Então essas pessoas eram indesculpáveis. Eu quero aproveitar a leitura que ele fez desse texto e colocar uma coisa para os irmãos de uma inversão que está havendo na sociedade. Observa o verso 32, a parte final do verso. Diz assim: não somente as fazem, mas também consente com os que a fazem. Observa o verso 29. Ele está falando ali de iniquidade e prostituição. E aí ele termina lá dizendo: não somente faz, mas consente com o que faz. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o mundo que nós estamos vivendo não é diferente do mundo de Noé, porque a Bíblia diz lá que a mente deles era só má continuamente. Jesus disse assim: casam-se e dão em casamento. E Jesus disse que os dias daquela época seriam iguais aos de hoje. Ora, como que nós podemos marcar esse dia? Porque os últimos dias serão desse jeito.
mas esses últimos dias começam a ser marcados em algum lugar da história. Jesus disse que quando a figueira florescesse, o tempo começava a contar diferente. A figueira floresceu em 1948. Israel se fez nação em 1948. Ok, mas 1948 não aponta para os dias de Noé, porque a Bíblia diz que os dias de Noé, os filhos de Deus viram as filhas dos homens. E nós vimos que casar-se, dar-se em casamento é um casamento depois do casamento, é uma afloração da sexualidade. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Nós vemos isso na nossa época, na década de 60. O movimento rock, hippie, que liberou o sexo. A partir da década de 60, em escala mundial, a sexualidade ficou liberada, o tabu da virgindade caiu por terra e o sexo foi liberado. O que vai acontecer na década de 90, 30 anos depois? O que aconteceu lá? Os filhos dos homens viram as filhas de Deus e geraram os valentes da antiguidade, e a violência multiplicou-se sobre a face da terra. Década de 90, fruto dos filhos da década de 60. A violência chegando a um nível assustador. Quando você vê uma cidade do interior de 5 mil habitantes, um banco sendo assaltado com arma de peso, calibre do exército, de metralhadora. A violência espalhando sobre a face da terra. Não há mais um canto do planeta que alguém possa se dizer livre da violência. E aqui, não somente fazem, como consente também, quando a família começa a cair. E como que a família cai? Observa uma coisa: todo pecado cometido pelo homem é um pecado escondido. Pelo menos era assim no passado. O ladrão que roubava bem era um ladrão que conseguia roubar, pegar o dinheiro e viver no próprio lugar onde roubou, sem ninguém saber que ele roubou. Era assim antigamente. Hoje não. Hoje ele rouba, todo mundo sabe que ele roubou, ele sabe que todo mundo sabe que ele roubou, e não importa porque a lei é falha. Antes, a pessoa adulterava e ninguém sabia que ela adulterava. Hoje não. Nos meios sociais, todo mundo sabe que todo mundo adultera. Só a mulher não sabe que o marido adultera, mas as amigas sabem, o marido sabe, os amigos dos maridos sabem, todo mundo sabe. Mas chega numa hora que ninguém mais se importa mais. Aí todo mundo sabe, inclusive a própria mulher sabe, e tudo fica assim mesmo. Quando a sociedade é corrompida, pensa numa pirâmide. A sociedade é a base da pirâmide. A família é a base da sociedade. Quando a família cai, a sociedade é corrompida, o que sobra? O homossexualismo e o lesbianismo. Por que sobram esses dois? Porque eles estão no alto da cadeia do pecado. E por que estão no alto da cadeia do pecado? Porque esses dois pecados não podem ser feitos escondidos. O trejeito deleta, dois homens pegando na mão mostra, duas mulheres se beijando mostra, não tem como esconder, então eles têm que afrontar. Mas quando chega nesse nível, é porque a sociedade já caiu lá atrás. E como que a sociedade caiu lá atrás? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Chega numa hora que a única coisa que uma pessoa em sã consciência pode fazer em um mundo como esse é dizer: não tem mais jeito, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Foi o que Lemeque fez, foi o que Ló fez. A Bíblia diz que Ló não conseguia mais conviver com o pecado de Sodoma, aquilo agredia ele. E a mesma coisa aconteceu com Lemeque quando ele viu Noé. Ele diz: vai chegar uma hora que Deus vai mandar um consolo e acabar com isso. Não é mais possível suportar o crescimento da iniquidade.
O pecado de Caim matou Abel. O pecado afeta todos. Por isso nós precisamos da intervenção soberana de Deus sobre a nossa vida e nos colocarmos debaixo dessa misericórdia e confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Glória a Deus.